Terceiro tópico, é necessário comprometimento total. Irmão Clóvis, por que devemos esperar um discurso coerente da parte dos que creem na verdade para os nossos dias? E que alerta nos adverte para que não fracassemos nesse ponto, Interessante essa pergunta aqui, busca de nós um discurso coerente. E tem um pensamento de Ellen White, eu não me lembro a fonte, mas diz que é justo que o mundo espere de nós um testemunho coerente. Então, é justo que os que se dizem cristãos ajam como tal. Né? É uma questão muito interessante isso. Então, nossas palavras têm que ser condizentes com a nossa profissão de fé, nossas ações igualmente, para que haja coerência de vida, né? A parte teórica, que é a parte da crença, da profissão, com a prática, que são as palavras e as ações, né? E isso tem um impacto muito grande no nosso testemunho. E eu gostaria de ler aqui as primeiras frases da nota e fazendo uma aplicação, né, para nós como um povo, da seguinte maneira: se nós nutrirmos a impressão habitual de que Deus vê e ouve tudo o que fazemos e dizemos, e mantém um registro fiel de todas as nossas palavras e ações, e que elas irão confrontar-nos um dia, então, em todas as palavras e atos, procuraríamos seguir os ditames de uma consciência esclarecida e desperta, e usaríamos a língua para a glória de Deus, e ela seria uma fonte de bênção para nós e para os outros. Então, esse é o ideal do discurso coerente, né? Uma língua que revela uma consciência esclarecida, que fala para a glória de Deus e para a edificação das pessoas. Esse é o discurso coerente que Deus espera de nós, né? Que sejamos dessa maneira. Já na segunda parte, a lição traz um alerta, essa pergunta em especial, né? Um alerta porque não é coerente, não convém que haja em nossa boca a bênção e a maldição. As coisas de Deus e depois as coisas do mundo, né? Que sejamos incoerentes. Isso não convém. Isso, de modo especial, traz descrédito à verdade e prejudica o nosso testemunho em prol do Senhor Jesus. O irmão estava comentando, me veio à mente a experiência dos discípulos quando em Antioquia foram pela primeira vez chamados de cristãos. Mas por que eles foram chamados de cristãos? Porque onde eles estavam, eles tentavam revelar Jesus. Nas suas palavras, falavam de Jesus. Falavam como se Jesus estivesse ali falando. Com certeza. Agiam como se Jesus estivesse ali no meio da cidade de Antioquia. Tudo neles era uma representação vívida de Cristo. Nós somos chamados de cristãos também. Com certeza. Mas será que somos chamados de cristãos e temos feito valer no seu real sentido? Às vezes é um nome que carregamos apenas porque estamos acostumados com coisas que refletem o cristianismo. Mas o quanto das nossas palavras tem sido no sentido de reproduzir o que Jesus falava, ou seja, palavras de bênção, né? O quanto dos nossos atos são uma reprodução do que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. O quanto dos nossos pensamentos, que é o tema central da nossa lição, refletem o pensamento de Jesus. Com certeza. Quantas vezes podemos estar deixando, né? A nossa mente navegar por águas sedutoras do mundo. Esses pensamentos levarão a palavras e ações mundanas. Agora, se nós temos os nossos pensamentos submetidos à vontade de Deus, isso vai se refletir nas nossas ações, nas nossas palavras. E a semelhança dos nossos irmãos da igreja de Antioquia lá no passado, mas daí de forma verdadeira e de forma merecedora, seremos chamados de cristãos. Mas porque merece o título e não porque traz para si algo que de fato não reflete, né? E para que tenhamos esse discurso coerente, é imprescindível que o Espírito Santo guie a nossa mente, né? Que nós tenhamos uma comunhão diária, constante com Deus. Porque às vezes a gente até tenta de nós mesmos falar palavras bonitas, eloquentes ou cristãs, ou que até com o propósito de pregar a verdade, mas se forem de nós mesmos, elas não alcançarão o objetivo, né? Então, não conseguiremos, como a nota destaca, ser bênção para as outras pessoas, né? Alcançar os seus corações e fazer com que elas também entendam essa mesma verdade. Isso.
Uma última palavra antes de seguir, né? Novamente aqui traz a questão do juízo, né? Para não nos deixar nos esquecer do juízo. O juízo tem que estar em perspectiva, deve estar sempre diante de nós. Tudo está sendo registrado, essas coisas serão, não para nos causar medo ou temor, mas para nos lembrarmos. Como disse Salomão, né? Ó jovem, você pode desfrutar dos prazeres do mundo, de tudo que você quiser, mas não esqueça de uma coisa. Tudo será trazido diante de Deus em juízo. E então você pensa bem o que você vai procurar para a sua vida. Verdade. Pergunta B. Que oração pode nos ajudar a pensar e a falar com mais consistência? Qual é a oração que nós precisamos fazer, irmão Clóvis? O salmista, no capítulo 86, versículo 11, na segunda parte, destaca uma oração muito interessante. Senhor, une o meu coração ao temor do teu nome. É o que nós estamos falando, né? Uma união com Deus, uma proximidade com o Senhor, com a sua palavra. E uma primeira frase no segundo parágrafo da nota diz que nós precisamos vigiar e orar sempre, dedicando-se totalmente ao Senhor. Fazendo isso, não vai ser difícil servir ao Senhor. Não vai ser difícil pensar e falar de modo consistente, revelar em nós os frutos do Espírito, os frutos de um cristianismo autêntico. Muito bem, então o caminho está no poder, na graça de Deus, não está na nossa própria capacidade, na nossa própria força. Nós, naturalmente, somos tendentes ao erro, ao mal, ao pecado, e apenas através da força que alcançamos em Cristo Jesus é que podemos, então, vencer as ações, as palavras, os sentimentos e também, daí chegando à fonte de tudo, os nossos próprios pensamentos. Com certeza. Equivocados. Então, vamos buscar essa graça dos altos céus. E como nós já vimos em outro momento da lição, onde fez menção da sabedoria, né? Deus, ele não deixa de atender aquele que busca com sinceridade de coração a sabedoria que vem dos céus. Então, Tiago menciona, ainda lá no primeiro capítulo, quando nós estudamos mais no início da lição, Deus, ele concede a sabedoria a todo quanto busca. Deus, ele concede graça e força a todo quanto busca, crendo, não vacilando, não sendo como a onda do mar, como também já vimos. Mas aquele que crer, aquele que confia em Deus, Deus vai conceder essa graça para sermos vitoriosos sobre essas coisas que, infelizmente, tirarão muitos, inclusive daqueles que andam conosco, tirarão muitos da oportunidade de viver a eternidade com Cristo. Porque permitiram deixar a fonte contaminada, né?